falado. Glória a Deus. Pelo Sebastião vai orar. Tá gravando já? Sebastião, amém? Tem que tirar. Feio, mas não. Aleluia. Eu sou da igreja com a Santa Gloriosa Paz. Eu quero dizer para a irmã que muitas das vezes acontece coisas na nossa vida porque Deus não botou isso por mal, mas é para a irmã passar. O que tem para você passar é você que vai passar. Muitas vezes Deus te dá, mas não é teu não, irmã, para tu passar para alguém que está precisando. Pode isso, que isso é o muitas pessoas às vezes não têm coragem de falar. Então Deus já sabia que você tinha coragem de falar. É de expressar o que aconteceu entre a filha. Então, essa coragem que tu teve, que tu passou para alguém vai falar amanhã ou depois, porque Deus não dá não é para ficar com nós não. A mesma sabedoria que Deus dá para você, não é para você guardar para você não, para você passar para outros que estão precisando. Aleluia. 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 Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Jesus querido, neste momento, Deus amado. Oh, Deus querido, eu peço a Ti agora, Deus, o Teu Filho que vai trazer a Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, encheu, Deus. Aleluia. De bom sal, Jesus querido, que a Teu povo possa sair daqui esta noite, saciando da Tua santa palavra, glorificando o Teu nome, ó Deus. Porque o Teu povo vem buscar a Tua face, Jesus. Precisamos de Ti, ó Deus. Oh, Pai amado, capacita ele, ó Deus, para que ele possa só falar de Ti, ó Deus. Oh, Jesus querido, nos dê que possamos agora, Deus amado, capacitando cada vida aqui esta noite, ó Deus, que possamos falar do Teu amor, Jesus, porque o Teu amor é grande por nós, ó Deus. Oh, Jesus querido, neste momento, ó Deus, eu já agradeço, ó Deus, porque eu sei que a vitória vive em Ti, Deus. Eu venho derramar a Tua unção sobre esta igreja, esta noite, que o Teu povo possa sair sempre a Tua santa palavra. Jesus querido, neste momento eu já Te agradeço, porque eu sei, hoje vai ter vitória nesta igreja, hoje vai ter vitória nesta igreja, eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Quem crê que Jesus já falou nessa noite? Ficou à vontade de trazer essa mensagem, porque Deus já falou essa noite. Quem está ligado, quem está atento, nesse dia dos pais, o nosso Pai Celestial, aquele que é sobre todos os pais, Ele já falou nessa noite. Se eu abrisse a minha Bíblia e se nós estivéssemos preocupados com o horário e eu falasse somente só Jesus Cristo salva, liberta e cura, a palavra de Deus já foi falada nessa noite. Glória a Deus. Mas para não ficar a minha palavra sem delongas, eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores,
a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez os mesmos. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que foi justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus. Já nessa oração, eu reitero bênção para todos os pais nessa noite, Senhor Deus. Te agradeço já por esse teu movimento que tu já falaste aqui nessa noite, Senhor Deus. Uma cura, uma alma que se comprometeu contigo, meu Deus, de voltar à sua presença. Eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. E os pentecostais podem sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No início dessa mensagem eu falei que Deus, Ele já falou nessa noite. Então, o mensageiro, dá vontade, só para complementar, nós temos uma alma para fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus Cristo. Olha que alegria, olha que honra que Deus nos dá nessa noite. Meus irmãos, a hora está um pouquinho avançada. Eu prometo que vou tentar ser breve, mas hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre aquele que é sobre todos os pais, que é o nosso Pai Celestial. Muito rapidamente, eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele tem me concedido. Eu, nessa campanha maravilhosa aí do culto da família, eu fui o primeiro mensageiro. A nossa irmã ainda falou: olha, o irmão Sebastião vai pregar, mas não é porque ele é o melhor pregador, não, é porque ele tem muitos filhos. Então, glória a Deus. E nessa noite eu tenho a honra de representar todos os pais aqui nessa igreja. Novamente, o Senhor me dá uma oportunidade no momento de Dia dos Pais, que na verdade, Dia dos Pais é todos os dias, nós sabemos disso. E quando se fala do dia do Pai terrestre, porque nessa noite nós vamos falar da graça de Deus, da graça derramada sobre aquele lá, o nosso Pai Celestial. Mas quando se fala de Dia dos Pais, a Bíblia ela já nos leva
no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 15, né, no versículo 11, quando ela vem nos falando a respeito daquele filho pródigo, né? Aquele que o jovem era o caçula daquela casa, e a Bíblia ela vem nos ensinando que aquele jovem, ele tinha tudo, mas num determinado momento, ele pede a sua parte na herança e coloca no seu coração o desejo de sair da casa do seu pai. Infelizmente, esse procedimento acontece na vida de muitos pais, porque nós protegemos os nossos filhos, nós queremos dar tudo do bom e do melhor para o nosso filho, e às vezes não somos compreendidos. Às vezes está faltando algo mais, porque nós não deixamos passar dificuldade, e os filhos que são protegidos não passam por dificuldade, eles colocam no seu coração alguns desejos. E para não demorar, porque a mensagem dessa noite não é a respeito do filho pródigo, nós sabemos que aquele filho, ele ganha o mundo, ele vive uma vida dissoluta, ele gasta toda aquela herança, palavra que é pregada toda hora, e aquele dinheiro acaba, e como diz no ditado secular, a ficha cai, e aquele jovem, ele lembra lá daquele tratamento que aquele pai dava, e ele simplesmente, ele deseja o tratamento que seu pai dava aos seus empregados. Aquele jovem chegou ao extremo que queria comer bolota de porco, não tinha mais nada. E ele coloca no seu coração a vontade de retornar para a casa do seu pai. E nós sabemos que aquele pai, em todos os momentos, estava ali, aguardando de braços abertos, que aquele filho retornasse. Assim como o nosso Pai Celestial, nós sabemos que quando uma alma se rende a Jesus, aqui como hoje, uma reconciliação, acontece uma festa no céu. Mas nós sabemos também que quando uma alma desgarra dos braços do Senhor, Deus ele fica triste. Nós sabemos que Deus ele larga aquelas 100 ovelhas, as 99, e vai atrás daquela alma que se desgarrou. Aleluia! E nós, pais, temos que ser exemplo para os nossos filhos em todos os momentos, até na criação. Às vezes, eu creio que eu já falei isso aqui na igreja, um filho, por um motivo ou outro, é criado de uma forma que nós temos mais um mimo, que nós temos mais um carinho, que nós demonstramos um afeto para um filho ou outro, e esse procedimento acarreta algumas consequências. A Bíblia, ela nos ensina e nos fala, que foi muito bem falado pela nossa irmã Ebrosina, no culto da família, a respeito de Isaac. Ele demonstrava um carinho especial pelo seu filho primogênito, Esaú. E seu irmão, Jacó, ele absorve, ele sente. E nós sabemos que Jacó ele teve uma personalidade distorcida, foi um trapaceiro. Enquanto a partir daquele amor que Isaac tinha por Esaú, talvez pela convivência, Jacó quando é pai, que nós sabemos que Jacó era o menor, mas a palavra de Deus nos ensina que o menor, ele seria pelo maior. Nós sabemos que foi de Jacó que veio as 12 tribos de Israel. E por Jacó, talvez, pela forma que ele foi criado, ele também demonstra um afeto por um dos seus filhos, que é José. E nós sabemos que aquilo acarretou um transtorno dentro de casa. Os seus irmãos inicialmente planejaram matá-lo. E depois sabemos que o irmão mais velho intercedeu. E ele, José, eles venderam José para uma caravana ismaelita. Ele foi para o Egito, vendido para Potifar. E depois tornou-se governador do Egito. Mas a palavra dessa noite, o foco dessa palavra dessa noite é a graça do nosso Pai Celestial, que eu falei, que é sobre todos os pais.
Existe no Evangelho aproximadamente umas 39 parábolas. E somente no Evangelho de Mateus existe 10 parábolas. E essa parábola que foi lida aqui nessa noite, ela acontece somente no Evangelho de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ficamos perguntando por que Jesus falava por parábolas. Já falamos aqui na igreja. Sabemos que Jesus, por onde ele ia, ele arrastava uma multidão, várias pessoas. E às vezes Jesus ele queria passar uma mensagem somente para os seus discípulos ou para quem fizesse parte do seu reino. Eu vou tentar acelerar. E Jesus então ele fala por parábolas. Eu já falei que parábolas são narrativas alegóricas que traduzem uma mensagem indireta. E nesse texto, nessa parábola que foi lida, ela nos fala de um empregador que sai às 6 horas da manhã e vai até uma praça onde tinha ali alguns trabalhadores, e ele chega lá e faz um contrato com aqueles primeiros trabalhadores nas 6 horas da manhã. Olha, vocês querem trabalhar na minha vinha? Vinha era local onde havia uma plantação de uva. Então, olha, vocês vão trabalhar. A jornada de trabalho era de 6 da manhã às 18 horas. Então aquele empregador, ele faz um concerto com aqueles primeiros trabalhadores de trabalharem na sua vinha de 6 da manhã até as 18 horas. Mas era necessário contratar mais trabalhadores, porque a vinha, a uva, ela quando nascia estava verde, amarga, e ao tempo que ela ia amadurecendo e adocicando, chegava um determinado dia que aquela uva, ela tinha que ser colhida toda naquele dia, ela não podia passar. Então, aquele pregador, ele volta novamente naquela praça 3 horas depois, às 9 horas da manhã, e agora novamente ele vai contratar aqueles trabalhadores que estavam ali ansiosos. Porém, ele não vai tratar nenhum salário. Os primeiros trabalhadores das 6 horas da manhã, ele fez um contrato que eles trabalhassem de 6 horas da manhã às 18 horas, que ele pagaria 1 denário. Mas a partir dos próximos trabalhadores, ele sai diversas vezes. Ele vai às 9 horas da manhã e chama e fala: ó, eu vou lhe pagar o que é devido. E ele precisava de trabalhadores na vinha. E ele vai novamente às 12 horas e chama outros trabalhadores que estão ansiosos na praça. Nós percebemos que o número de horários de trabalho vão diminuindo. Os primeiros iriam trabalhar 12 horas. Agora eles já são meio-dia e ele está chamando trabalhadores na praça que vão trabalhar somente por 6 horas. E aquele pregador, ele volta novamente naquela praça às 15 horas. E ele contrata aqueles trabalhadores que estão lá na praça, que vão trabalhar somente 3 horas. E aquele pregador, ele vai novamente naquela praça. A Bíblia nos diz que ele vai na 1/10 hora. Ele vai às 17 horas e contrata aquelas pessoas que estavam ansiosas na praça para trabalhar somente 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos que aquele empregador, ele está mais preocupado com os trabalhadores do que com a sua própria vinha. Parábolas, ela tem diversas interpretações, mas nesse texto nos fica claro algumas interpretações. Nós podemos perceber que aquele empregador, aquele proprietário, significa o próprio Deus. É bem claro isso, que aquele empregador significa o próprio Deus. A vinha, fica bem claro que essa vinha significa os judeus e por extensão a igreja. Se eu tivesse tempo, eu voltaria lá em Isaías capítulo 5, que vai nos deixar bem claro
que havia significa os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles primeiros trabalhadores que foram contratados às 6 horas da manhã para trabalhar até as 18 horas, o qual aquele pregador vai lá e faz um contrato, significa claramente os judeus, que foram os únicos que Deus fez um concerto. O empregador vai lá e fala: eu vou te pagar um denário. Fez um contrato. E os próximos que foram chamados, foram sendo chamados na promessa. E os últimos trabalhadores, nos fica bem claro que significa os gentios que foram chamados na última hora, que foram chamados depois dos judeus. Essa interpretação fica bem clara. Aqui no versículo 8, que eu li rapidamente: e aproximando-se a noite, diz o Senhor Davi ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Meus irmãos, quando ele manda pagar, ele manda o seu mordomo pagar aqueles trabalhadores e manda começar pelos últimos até o primeiro, ele já estava querendo falar algo. Então, quando ele começa a pagar os últimos que chegaram, ou seja, aqueles que trabalharam somente 1 hora, aqueles primeiros que trabalharam 12 horas, já se criou uma expectativa. E eles ficaram observando. Quando o mordomo vai lá e paga exatamente 1 denário àqueles trabalhadores que trabalharam somente 1 hora, aqueles primeiros trabalhadores, eles já começaram a fazer conta. Bom, se eles trabalharam somente 1 hora e receberam 1 denário, nós vamos receber 12 denários. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele pregador, ele continua pagando e vai dando 1 denário para aqueles que chegaram às 15 horas e dá 1 denário para aqueles que chegaram ao meio-dia, e chega nos primeiros trabalhadores e também dá 1 denário. Eles trabalharam 12 horas por dia e receberam aquele mesmo denário que aqueles trabalhadores receberam somente 1 hora. E eles começam a murmurar. E Deus, ele usa 3 argumentos. Ele fala o que está aqui no versículo 13. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço justiça. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira. Eu quero dar-te a este derradeiro como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom. Meus irmãos, às vezes, na nossa vida, na minha vida, acontece algumas coisas que nós começamos a contestar a Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não estou correto na presença do Senhor? Mas Deus nessa noite está falando comigo e com a igreja. Amigo, eu não te faço injustiça. Deus, Ele faz da forma que Ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós criamos os nossos filhos dentro da igreja. Provérbios 22:6. Siga o caminho, o menino, que nem depois de velho ele desviará. E aquelas crianças crescem na igreja, num determinado momento saem da igreja, e nós ficamos nos questionando: onde será que eu errei? O que é que eu fiz de errado, meu Deus? E Deus fala simplesmente: amigo, eu não te faço justiça. O nosso Deus, Ele é justo. Ele faz da maneira que Ele quer fazer. A pessoa casa de uma forma decente, faz uma cerimônia, espera o momento certo de intimidade com o namorado, e agora
o casamento está se acabando, a pessoa não entende, questiona. Mas Deus nessa noite está falando, amigo, eu não te faço justiça. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei qual é o meu problema, eu sei pelas coisas que eu estou passando, eu não sei as pessoas que entraram aqui na igreja, talvez sejam servos do Senhor, passando por um momento difícil, com algumas adversidades na vida, pensa em largar a igreja, que muitos fazem esse primeiro pensamento, questiona Deus, mas Deus está falando, amigo, eu não te faço justiça. Meus irmãos, nessa noite, nós estamos falando da graça do nosso Pai Celestial. Nós estamos falando do Pai que é sobre todos os pais. Deus está falando nessa noite que a salvação através dessa mensagem não vem pelo trabalho, não vem pelo esforço, não vem pelo tempo que as pessoas têm na igreja, não vem pelo tempo trabalhado. A salvação, ela vem pela graça do Senhor. Aqueles trabalhadores, o texto nos diz que eles suportaram o sal escaldante por 12 horas. E eles pensavam que iam receber um salário maior do que aqueles que trabalharam somente 1 hora. E Deus igualou o mesmo. Meu Deus! Nós temos que estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele faz da forma que Ele quer. A salvação, ela não vem pelo trabalho, ela não vem pelo esforço, ela vem pela graça de Deus. No versículo 2, diz: e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Meus irmãos, nós temos planos na nossa vida, estudos. Deus não é contra os nossos planos de melhorar de vida, trabalho. Mas muitas das vezes nós usamos esse estudo excessivo, o trabalho excessivo, como motivo para não vir na igreja. E o texto, ele está nos falando que Deus contratou com eles naquela praça e mandou para a sua vinha. Só recebe o salário quem está trabalhando na vinha do Senhor. Se você não estiver trabalhando na vinha do Senhor, Deus vai falar o que é aquele empregador. Para quem não está trabalhando na vinha do Senhor, Deus considera como ocioso. O que vocês estão fazendo ocioso aí na praça? Contratou e mandou lá para a vinha dele. Se nós não estivermos envolvidos na vinha do Senhor, se nós não estivermos trabalhando na vinha do Senhor, não interessa nossos planos, nosso projeto. Devemos que ter sim. Deus se agrada de quem procura estudo, de quem procura trabalho, mas para você receber o seu salário, para você receber a sua salvação, você tem que estar envolvido na vinha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não vou estar me prolongando. Então, o texto nos fala que Jesus, ele vai às 6 horas da manhã, faz um concerto com aqueles trabalhadores, trata o salário. Ele vai às 9 horas, chama, vai pagar o que é devido. Então Deus, ele vai às 6 horas da manhã e encontra naquela praça aquelas pessoas responsáveis, aquela pessoa que estava pronta para o trabalho, aqueles primeiros, pessoas distintas. Mas ele vai às 9, ele vai à meio-dia, ele vai na 11ª hora, na 10ª hora, ele vai buscar aqueles últimos que estavam lá, talvez fossem vagabundos, preguiçosos, que estivessem dormindo. Eu quero falar nessa noite que o nosso Deus, ele dá oportunidade para todos. Ele foi às 6 horas da manhã, ele pegou aqueles trabalhadores que estavam lá, acordaram cedo, mas ele foi às 18 horas e pegou aqueles vagabundos preguiçosos, talvez seja aquele que não valesse nada, que não servisse para nada. E nessa noite não é diferente. O nosso Deus talvez esteja passando aqui na igreja na 10ª hora. Deus talvez esteja aqui nessa noite dando a outra oportunidade para aqueles que ainda não estão trabalhando na vida do Senhor, para começar a trabalhar e receber o seu salário. Deus, ele não importa o que você esteja fazendo na sua vida, ele está pronto a te perdoar.
Ele sai em todos os momentos para dar aquela oportunidade. E nós percebemos